Quarta-feira, dia 28 de outubro, um ótimo e excelente dia para você, bom estarmos juntos, dia do funcionário público. Eu quero saudar e cumprimentar todos aqueles que trabalham pelo bem da sociedade e hoje, festa dos apóstolos São Simão e São Judas. Meditemos juntos a palavra de Deus, o Santo Evangelho, que é o de Lucas, capítulo 6, versículos do 12 ao 19. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos. Simão, a quem impôs o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e de Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, nessa festa dos apóstolos São Simão e São Judas, nós ouvimos esse evangelho do chamado dos 12. Entre todos aqueles que seguiam, Jesus escolhe 12 para serem apóstolos. A palavra apóstolo significa enviado, ou seja, é aquele que vai à frente do Mestre para preparar a chegada de Jesus. Então, quando Jesus ia para a missão, para evangelizar, para anunciar a Boa Nova, ele mandava na frente os seus apóstolos para falar em nome dele. E nós sabemos que a missão da igreja é justamente essa. A igreja que é apostólica, que tem os 12 apóstolos como alicerce dessa construção espiritual, que é a igreja tem essa missão de anunciar Jesus, de preparar a chegada do Mestre. Alguns elementos muito interessantes nesse evangelho de hoje. O primeiro é que antes de escolher os seus apóstolos, aqueles que estariam mais próximos a ele, o que é que Jesus faz? Ele se retira, sobe na montanha para rezar a sós com o Pai. E isso é uma lição muito importante que Jesus nos dá. Quantas vezes nós também temos que tomar decisões importantes na nossa vida? Quantas vezes nós temos que fazer escolhas? E antes de decidir, antes de escolher, nós deveríamos fazer o mesmo que Jesus fez. Subir na montanha, que é o lugar da presença de Deus, não tanto fisicamente, mas espiritualmente. A gente se colocar em oração, apresentar a Deus qual a situação que nós vivemos, qual a decisão que nós precisamos tomar e rezar. Pedir a ajuda de Deus, pedir o Espírito Santo para que a gente possa decidir bem, para que a gente possa fazer a escolha correta. Essa oração de Jesus, e sempre nos momentos decisivos em que ele tem que afrontar alguém, ele tem que tomar uma decisão, ele sempre faz isso. Se afasta e reza. Que a oração seja também iluminação, seja inspiração para que a gente possa fazer boas escolhas e tomar boas decisões. Depois Jesus desce e anuncia quais são os 12 escolhidos para estarem mais perto dele. Nós conhecemos os primeiros, mais famosos,
Pedro, André, João, Tiago, e no finalzinho da lista aparecem Simão e Judas, que são aqueles apóstolos que nós estamos celebrando na festa de hoje. Nós sabemos muito pouco sobre a vida desses dois apóstolos. São Judas se tornou o mais famoso, o santo das causas urgentes, porque numa aparição a Santa Brígida, Jesus disse que se alguém precisava de alguma coisa urgente, numa causa impossível, que pedisse a intercessão de São Judas Tadeu. E por isso ele, que no começo foi um pouco deixado de lado por ser confundido com Judas Iscariotes, mas que depois dessa aparição, por causa dessa devoção, é muito conhecido, um santo muito popular, de modo especial aqui no Brasil. Muitos recorrem a São Judas Tadeu pedindo a sua intercessão nas causas mais urgentes. Então que hoje você que tem uma causa muito difícil aí, uma situação talvez impossível, urgente, que você reze e peça a intercessão de São Judas Tadeu, porque o próprio Jesus nessa aparição nos indicou este apóstolo, talvez porque ele tenha menos trabalho do que os outros santos que estão mais ocupados, né? Brincadeiras à parte, mas recorramos à intercessão de São Judas e de São Simão. Mas outra coisa que eu acho muito bonito nesses dois apóstolos é que, mesmo no silêncio, mesmo sem serem muito conhecidos e reconhecidos, eles anunciaram o nome de Jesus e deram a sua vida por causa desse Jesus. Os dois foram martirizados, foram decapitados no final de sua vida, justamente por pertencerem ao grupo de Jesus, por serem anunciadores de Jesus. Isso é um exemplo para nós de que muitas vezes, para evangelizar, para ser de Jesus, nós não precisamos ser famosos, não precisamos ser reconhecidos, mas no silêncio, no anonimato, muitas vezes nós podemos fazer tantas coisas e podemos nos santificar no dia a dia, no comum da nossa vida. Que a gente, no silêncio, busque viver uma vida coerente, uma vida realmente de acordo com a vontade do Senhor. Que a gente dê a nossa vida por Jesus, como fizeram estes apóstolos, São Simão e São Judas. Que, mesmo no anonimato, mesmo sem ninguém nos reconhecer, mesmo sem sermos capa de revista, manchete nos jornais, que no silêncio do nosso cotidiano nós possamos viver essa boa nova. Boa nova que, como nós ouvimos no finalzinho do Evangelho, muitos viam até Jesus para ouvir o Mestre, para serem curados de suas doenças e para serem libertados dos maus espíritos. E a ação de Jesus é libertadora. Através do anúncio da sua palavra, através da cura física e espiritual que Ele pode trazer a todos nós e através da libertação de todos os males que tentam nos amarrar, que tentam nos aprisionar. Que no dia de hoje você recorra à intercessão de São Judas e de São Simão e que no anonimato, no não ser reconhecido, você busque a sua fidelidade a esse Jesus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que desça sobre você, sobre sua família, sobre seu dia, a bênção de Deus pela intercessão de São Judas e de São Simão. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Se você gostou, dá um joinha aí, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. E eu convido você também a rezar todas as noites, a partir das 20 horas, a nossa oração da noite, encerrando o nosso dia na presença desse Deus que tanto nos ama. Fique com Deus!